já está gravando. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Não é essa. Não aparece. Ai, era outra mesmo. Calma aí que eu tenho que mudar aqui a tela. Vocês estão vendo o gabarito da atividade que eu passei online ou não? O que vocês estão vendo? Eu tô vendo, tia. Tá, então eu vou começar com ele, tá? Eu fiz a atividade. O que acontece? Eu vou fazer a correção, explicar para vocês como que tinha que pensar. Depois, então, eu explico a matéria que eu vou passar a atividade hoje. O que acontece? Na questão número 1, ela falava assim, qual o número indicado na imagem? Na verdade, o número que ele queria era esse aqui, ó. O número na figurinha que eu estou destacando em amarelo. Ele está em romano, não é? Sim? Meninos, respondam. Sim. Sim. Sim, tia. Então, sim, professor. O que acontece? Sim. Vamos falar, porque senão fica muito chato. O que acontece, então? Cada letra em romano, ela tem um valor. E quando eu tenho uma letra menor na frente da maior, tipo aqui, ó, o 1 é menor que o X. Significa que ela está diminuindo para compor o número. Então, o que eu fiz? Eu decompus as letras. Então, o M vale 1000, o D vale 500. Eu tenho 3 Cs. Então, eu somei os 3 Cs, cada C vale 100, então deu 300. O L vale 50, o X vale 10. Por que o último eu juntei? Porque eu tinha uma menor na frente do maior. Então, ela está diminuindo, ela está formando um número único, que dá o 9. Juntando tudo isso, somando 1.500 com 300, com 50, com 10, com 9, 1.869, letra C. Alguma dúvida ou posso avançar? Pode avançar. Pode avançar. Tá. Pode ir. Vamos para o número 2. O número 2, ele fala o seguinte. Qual é a medida aproximada da distância entre Porto Alegre e Salvador, passando por São Paulo? Minha foto não ficou muito legal, minha xerox, mas olha só. Ele fala que de Porto Alegre a São Paulo é 1.100. E de São Paulo a Salvador é 2.000 quilômetros. O que acontece? Se ele tem que passar por São Paulo, ele vai sair de Porto Alegre, vai até São Paulo, vai abastecer, e aí ele vai de novo de São Paulo a Salvador. Se eu quero a distância, eu preciso somar as duas coisas que eu preciso andar. Então, eu somei 1.100 com 2.000. Isso deu 3.100, letra B. No número 3, ele quer saber quantas classes tem no número 23.847.651. Classe é de 3 em 3. A gente sempre começa de trás para frente. Então, eu tenho a classe das unidades, a classe do 1.000 ou milhar e a classe dos milhões. No caso, nessa figura, eu tenho 3 classes. Aqui tinha a pegadinha do 8. O 8 não é classes. O 8, eu tenho 8 dígitos, então são 8 algarismos. Nesse caso, eu perguntei das classes. Então, classe eu conto de 3 em 3, 3 classes. O número 4. Qual é o número representado no ábaco? Aí tinha a foto do ábaco. Ele começa também de trás para frente. Unidade, dezena, centena e milhar ou 1.000. O que acontece? É só contar quantas pedrinhas tem em cada um. Então, aqui eu tinha uma. Aqui eu tinha 3 na dezena, que equivale a 30. Na centena, eu tive 2, que equivale a 200, porque eu estou falando de centena. Deixa eu só aceitar quem está entrando. Pronto, vou voltar para a página.
Na centena, eu tinha 2, que equivale a 200. Por último, eu tenho 4, que são 4 unidades de milhar, por isso o M, que equivale a 4.000. Então, o número que eu queria era 4.231. O nosso sistema numérico, ele é posicional. Então, embora a gente tenha 10 algarismos, do 0 ao 9. O 10, a gente tinha falado na aula presencial, lembra? O 10 já é composto por 2 algarismos, 1 e 0, é uma junção. Então, dependendo da posição que esse número esteja, ele tem um valor diferente. Se o 1 está na casa das dezenas, ele vale 10. Se o 1 estiver na casa da centena, ele vale 100. Se ele estivesse aqui na casa da unidade, ele valeria 1. Então, o algarismo depende muito da posição que ele tiver. Se ele estiver de acordo com a posição, eu dou o valor numérico dele. O valor numérico não, desculpa, o valor algébrico. Qual tipo de notas esta caixa tem mais? Então, ele botou uma caixa muito safada, né? Parece até tá lá no livro, essa ficou bem ruimzinha a foto. Ele botou uma caixa e botou, na verdade, um gráfico de colunas. Então, qual tipo de notas tem mais? É o que eu tenho a coluna maior. É esse tipo de nota aqui que tem mais. Qual é essa nota? Aqui não está dando para ver, mas no exercício a gente sabe que é número 2. Então, a nota de R$2 era a que tinha mais. Há alguma dúvida nisso? Ou alguém ficou com alguma dúvida no exercício? Entendeu agora depois da correção? Como é que nós estamos? Não, professora. Não? Não, professora. Deixa eu fechar essa, porque senão vai acabar com minha filmagem. Então tá. Então eu vou avançar, agora eu vou explicar a aula de hoje. Eu quero que vocês abram o livro na página 34 para vocês acompanharem. Essa foto que eu botei aqui é do livro de vocês, página 34. Foi? Posso explicar? Pode. Tá. Algoritmo da adição. Depois eu quero que vocês copiem isso no caderno. Eu quero ver a página mesmo. 34. Calma aí. Tá, abre aí. Tô calmando, do verbo calmar. Professora. Oi. Pode falar. Nós hoje vamos... Pode começar. Tá, nós vamos começar a estudar a página 34 e 35, tá? E eu vou deixar uns exercícios. Algoritmo da adição. Antes de começar a copiar, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Se não der tempo, porque a gente só tem 34. Oi, todo mundo abriu? Sim. Tá. O que acontece? Sim. Antes de vocês começarem a copiar, eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Até porque se não der tempo de copiar, vocês podem copiar depois, porque a gente teria 6 aulas na semana e a gente está tendo praticamente uma aula, até menos um pouquinho. Então, a gente tem que fazer a explicação online, porque é mais difícil para todo mundo ficar conectado, gasta internet e tal. E toda a parte que vocês fariam de escrita, que é o que a gente fica lá esperando vocês terminarem, que vai tirando a dúvida e tal, vocês fazem em casa, tá? É assim que é o processo do ensino remoto. Não dá para fazer durante a aula, porque senão você perde um tempo que já é curto, copiando, que é uma coisa que vocês não precisam de mim para fazer. Então, depois, eu quero que vocês copiem a explicação do algoritmo da adição. Agora, eu quero só que vocês prestem atenção. O algoritmo usual, que é o que vocês usavam até agora, esse aqui é o algoritmo usual, a gente organiza para poder fazer a continha. No exercício que nós fizemos, que eu fiz a correção agora,
ele estava assim. Deixa eu subir aqui. Eu cheguei a montar algumas continhas assim. E aí, o que, que você faz? Você bota um número, o outro embaixo e soma. E aí, eu somo unidade com unidade, 8 com 6, deu 14, subiu 1, porque 1 já era dezena. Dezena com dezena, que deu 9. E centena com centena, que deu 8. E aí eu tenho 894. Isso foi o que vocês aprenderam de adição até agora. O que, que vocês precisam... Vou só tirar isso aqui que eu marquei. O que, que vocês precisam entender do algoritmo da decomposição? O que, que significa isso? Vocês precisam entender por que, que eu boto um embaixo do outro, por que, que eu tenho que somar unidade por unidade. Cai exatamente no problema da justaposição. Igual o romano, que eu começo quando eu tenho um menor na frente e tal. O posicionamento no sistema numérico romano, que é diferente do sistema dos hindus, que nós também vimos, que tinha aqueles desenhos lá do pássaro, do ponto de interrogação ao contrário, que a gente trabalhou. Aquele não importava a ordem. A cada símbolo só valia um determinado valor. Então, eu vi o símbolo, eu sabia quanto ele era. O sistema romano, ele é muito parecido com o nosso sistema indo-arábico. Por quê? Diferente do sistema dos egípcios, que os egípcios tinham os desenhos, cada um valia uma coisa, que o faraó, o bonequinho do faraó valia 1000, que era o máximo que eles tinham. O sistema indo-arábico, ele lembra o sistema romano, porque a nossa posição importa. Então, a decomposição, fazer a adição por decomposição, na verdade, é eu botar o valor de cada posicionamento. Por exemplo, eu vou somar 358. Reparem que no livro eles botaram até coloridinho. O 8 é unidade, então ele está em amarelo. O 5 é dezena. O que ele representa? Ele não é um 5 puro, ele representa 50, porque ele é dezena, está em verde. O 3 está em vermelho e representa 300. Por quê? Porque ele está na posição da centena. Então, uma forma da gente entender melhor o que a gente está fazendo, o algoritmo usual que a gente faz de forma reduzida, é a gente fazer essa decomposição abrindo, botando um valor numérico para cada algarismo, o valor algébrico, e então, dando o valor de cada um, e então fazendo a adição. Por exemplo, aqui ele somou 8 com 6, deu 14. 50 com 30, dá 80. 300 com 500 dá 800. Depois, então, ele faz a conversão. Eu não posso ter 14 na casa das unidades. Por quê? Porque a minha unidade, ela vai no máximo até 9. 10 já virou dezena. Então, o que, que eu tenho aqui? Se eu tirei 4, 10 eu joguei para frente. Eu tinha 80, virou 90. Com 800. Somando todo mundo, eu tenho 894. Eu chego no mesmo resultado daqui de baixo. A diferença é que eu estou entendendo o que eu estou fazendo. Por que eu tenho que somar? Por que eu tenho que botar embaixo? Por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque cada um tem o seu valor. E aí eu não posso adicionar, não posso somar unidade com centena, por exemplo. Isso vai dar errado. Unidade, eu só posso adicionar a unidade. Centena, eu só posso adicionar a centena. Deu para entender ou ficou complicado? Picotou. Oi? Não entendeu? Vou repetir, tá? Olha só, o que eu fiz? Eu peguei o número que eu tinha que somar, por exemplo, 536, e abri ele. O 6 é unidade, igual eu fiz com o romano. O 6 é unidade, eu botei na unidade. O 3 é dezena, eu botei na dezena, 30.
O 5 é centena, eu botei na centena, ele vale 500. E depois eu somei e juntei todo mundo. Ficou mais fácil? Tá, então vou avançar mais um pouquinho. Tá, agora na página 35. A gente tem a segunda ideia associada à adição. Acrescentar uma quantidade a outra já existente. O que é adicionar? Adicionar é quando eu já tenho alguma coisa e eu quero juntar mais. Eu sou gulosa. Eu já almocei e quero almoçar de novo. Então, eu agora vou escolher o que eu quero. Aí, é nesse ponto que o algoritmo da decomposição, ele ajuda bastante. Olha só, o probleminha fala o seguinte. Vimos que há 894 alunos na escola de Joana. Desculpa. Se forem matriculados 87 novos alunos, qual será... Deixa eu puxar aqui. Qual será o total de alunos que a escola passará a ter? Ou seja, a escola já tem 894, que é o problema anterior que a gente fez, ó. Né? Eu tinha um total de 894. E aí, Joana agora, para o ano que vem, matriculou na escola mais 87 alunos que estão chegando de outra escola. Então, a ideia da soma é a ideia de adição. Eu estou juntando mais coisas. E aí, novamente, ele fez pelo teorema da decomposição. Então, ele juntou o 4 com 7, ó. 87, o 8 é dezena e o 7 é unidade. Então, eu decompus 80 e o 7. A quantidade de alunos que já tinha 894, o 4 é unidade, 90 é dezena, o 9, então virou 90, o 8 é centena, então virou 800. E aí eu vou juntar unidade com unidade, deu 11, 4 mais 7, 11. Posso contar até no dedo. 90, dezena com dezena, 90 com 80, 170. E o 800 não tinha ninguém para juntar, eu repeti. Agora eu vou organizar, arrumar minha conta. Eu não posso ter mais que 10 na unidade. Então, eu separei o 1, joguei mais 10 para frente, virou 180. 180 está sobrando 100, porque eu só posso ter dezena. Então, eu joguei o 100 para frente, ficou 80. Joguei o 100 para frente, virou 900. Então, quanto que eu tenho no total? 981. Se eu fizer pelo algoritmo usual, ó, tá aqui, é só eu arrumar da mesma forma. Eu preciso abrir o número, botar 90, 80? Não. Sim. Pode falar. Quem que estava com dúvida? Vou continuar. Se tiver dúvida, pode falar que eu paro. Esse algoritmo, se a gente fizer pelo algoritmo usual, que é o que vocês conhecem, que a gente está acostumado, eu preciso abrir o 90, eu preciso abrir o 80, o 800? Não, mas eu tenho que entender que eu só posso somar unidade com unidade. Deu 11. Eu não posso ter 11 aqui embaixo. Eu tenho que jogar o 10 para a casa das dezenas. E aí eu junto a dezena toda. 10 mais 8 dá 18. Novamente, são 180, porque eu estou falando de dezena. Eu não posso ter centena na dezena. Então, eu tenho que jogar o 100 para cima, para a casa da centena. E aí, eu ganho o 900. Então, o total de alunos da escola para o ano que vem vão ser 981. Aumentaram mais 87 alunos na escola. Certo, também, professora.
Meu áudio? Ai, minha internet está ruim. Isso. Não, vou explicar. Minha aula já está acabando também, faltam 7 minutos. Vou explicar o que está acontecendo. Eu testei positivo para Covid. Eu estava trabalhando na outra escola e uma pessoa que estava com Covid, mas o teste tinha dado negativo, foi trabalhar, já tem mais de 15 dias. E aí eu peguei. Então eu estou isolada, eu estou numa casinha que tem no fundo da minha casa, separado da casa. Aí minha internet aqui está chegando muito ruim, porque eu estou muito longe do roteador. Eu trouxe o computador, eu estou bem, numa tosse lá uma vez na vida e na morte, mas eu não posso ficar dentro de casa, senão eu vou contaminar minha família toda. Tá? Até quem falou comigo semana passada, eu estava indo fazer o teste. Eu estava no médico fazendo o teste, meu teste já deu sorologia positiva. Mas eu estou muito bem, só dá uma tossezinha, mas eu não posso ficar dentro de casa para não contaminar minha mãe que já é idosa, minha filha que tem baixa imunidade, então eu tenho que ficar aqui sozinha. Melhorou o áudio? Eu mexi um pouquinho aqui na minha antena. Melhorou? É isso. Tá. Aí foi onde está dando as falhas, porque eu tô fora, tô muito longe do alcance. Meu marido até vai botar outro roteador aqui, porque eu não melhorei, para ver se melhora a minha internet. Bem, o que eu quero que vocês façam? Faltou 5 minutos para acabar a aula. Eu quero que vocês coloquem no caderno toda essa explicação do livro, que copie. Porque quando a gente copia, fala assim, poxa, professora, mas eu já entendi. Mas quando a gente copia, o cérebro dá mais uma processamento. Tá, vai falar, vai picotar, não tem como. Mas assim, quando a gente copia, o cérebro dá mais uma processada e a aprendizagem. Então, eu preciso sim que copie. Copie tudo que eu expliquei da página 34 e tudo que eu expliquei da página 35, eu preciso que copie no caderno. Além disso, eu vou deixar para casa os exercícios da página 34. Não vou deixar todos não, tá? Deixa eu fechar aqui, não é nessa página que eu quero. Tá. Vocês estão vendo a página do livro de novo? Sim? Eu quero que vocês façam. Sim, professora. O número 2, o número 3 e o número 4 da página 34. Que aqui eu tô com o livro do professor, tem a resposta vermelhinha. Não tem problema, sabe? Porque eu não quero só resposta. Eu sou professora de matemática. Preciso ver muitas continhas. Nós vamos ter uma reunião segunda-feira e a Ana Lúcia vai botar como que a gente vai fazer para receber as atividades de vocês. Se vocês vão mandar foto no grupo, se eu vou mandar um grupo ou um e-mail para vocês mandarem as fotos da atividade. Mas a presença de vocês, ela está diretamente ligada à produção das atividades. Porque já que a gente não está tendo aula presencial, a aula, ela é... Oi, pode falar. Não é 35, não? Sim, página 35. 34 é a primeira explicação, 35. Eu hoje trabalhei a página 34 e 35. Eu falei 34, né? E copia no caderno. Sim, eu quero que copie só a parte que eu expliquei. Não precisa ser a página toda, não. Da página 34, iniciozinho da página 35, e quero que faça o exercício 2, 3 e 4. O que eu quero? Eu quero as continhas, eu quero o teorema, o algoritmo da decomposição. Preciso ver continhas. Sou professora de matemática, muitas continhas para eu ver. Deu para entender? Sim. Tá. Eu vou parar a apresentação para fazer a foto da presença. Para fazer a foto da aula já está acabando. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar também de gravar e aí a gente
Fecha, eu vou ver se esse vídeo fica, porque quem tiver dúvida depois pode ver o vídeo, tá? Vou parar a gravação, dá só um minuto, aí eu abro minha câmera.